Olá, amigos. Vamos responder mais algumas perguntas que vocês enviaram. Se a sua pergunta ainda não foi respondida, espere um pouquinho e ela vai poder estar no próximo, claramente. Mas acesse o nosso canal do YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT, e veja se ela já não está respondida ali. E se você ainda não mandou a sua dúvida, envie para o nosso WhatsApp, DDD 12 982660004 com a hashtag Claramente. Maria Aparecida perguntou como vencer o pânico. Obrigado por sua participação, Maria. Se você for nesse nosso canal do youtube.com/Vida e Saúde NT, você vai encontrar mais de um programa nos quais eu falei desse assunto. Mas recapitulando, o pânico, no sentido de crise de pânico, tem a ver com ansiedade excessiva que naquela pessoa explode com esse tipo de crise. Na crise do pânico, a pessoa tem sudorese, tremores, muita aflição, uma sensação de que vai morrer do coração infartando ou vai perder o juízo, saindo da realidade, entre outros sintomas. A crise é rápida, dura poucos minutos. Uma pessoa pode ter apenas uma crise de pânico na vida e nunca mais ter. Outras podem começar a ter crises frequentes e, com isso, necessita de atendimento psiquiátrico para avaliar a necessidade de medicação temporária ou não precisar da medicação. A ansiedade excessiva se relaciona com conflitos que a pessoa tem com ela mesma, com os outros e também pode ter marcas emocionais do que sofreu na infância e na adolescência. Por isso é preciso pensar no que produz tanta ansiedade e ver o que pode fazer para reduzir os conflitos. Assim como a febre indica que existe uma infecção em alguma parte do corpo, a ansiedade exagerada significa que a pessoa deve ter algum conflito importante que para ela ainda não foram resolvidos ou estão em processo de resolução. Na medida em que você for resolvendo o que produz estresse emocional na sua vida e em seus relacionamentos, a ansiedade diminuirá e, com isso, as crises de pânico desaparecerão. Irani perguntou o seguinte: qual a incidência de TDAH em adultos? Quais os principais sintomas? Obrigado, Irani, por sua pergunta. Parece que de 1 a 6% de adultos sofrem de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os principais sintomas são a dificuldade de prestar atenção a estímulos internos e externos, prejuízos na capacidade de organizar e completar tarefas e problemas em vez de controlar comportamentos e impulsos. Sintomas de desatenção incluem dificuldades crônicas em organizar tarefas e atividades, dificuldade de manter a atenção e completar as tarefas, cometer erros por distração, perder coisas, muita distração, uma tendência a evitar atividades que requerem esforço mental constante, esquecimentos excessivos e tendência a sair de sintonia. A pessoa com TDAH fica à deriva durante uma aula, uma palestra, uma reunião ou numa conversa. Quanto à hiperatividade e impulsividade, existe inquietação, movimentação constante das extremidades, como ficar balançando as pernas, ou ficar batendo os pés, ou tamborilando com os dedos na mesa. Tem dificuldade em ficar parado e fazer uma coisa de cada vez, vive a 1000 por hora. A pessoa tem dificuldade em esperar, uma intromissão em conversas ou brincadeiras dos outros, uma tendência a responder antes da pergunta ser completada. O tratamento deve ser orientado por profissional médico psiquiatra. Giane Maria enviou a pergunta assim: como conviver com alguém que é psicótico e bipolar e que vive dizendo que você a persegue? Oi, Giane, olha só, não é fácil conviver com alguém bipolar e que tem ideia de perseguição. Primeiro, é importante verificar se essa pessoa está tomando a medicação psiquiátrica corretamente para que os sintomas sejam controlados. Em segundo lugar, pense que essa acusação de perseguição faz parte da doença e não é algo propositadamente feita contra você. Não discuta com a pessoa doente que te acusa de perseguição porque não funciona. Não tente explicar que você não vive perseguindo, porque isso deve ser um delírio, que é uma alteração do conteúdo do pensamento, e os delírios não são vencidos com argumentos lógicos. Talvez
Poderá ajudar se você não ligar para isso, tentar mudar a conversa quando a pessoa vier acusando você. E em alguns casos pode ajudar você dizer alguma coisa tipo assim: ah, que desagradável é para você pensar que eu estou te perseguindo, não é mesmo? O que eu posso fazer para te ajudar? Colocando palavras assim, com calma, isso pode interromper o ataque daquela pessoa com as ideias de perseguição. Mas se ela continuar com essas ideias e ficar agitada e talvez agressiva por causa do delírio, então é importante informar ao médico que está atendendo a ela, porque ele pode querer ajustar a dose do remédio ou trocar por um outro remédio mais eficaz. Kátia comentou que o pai dela está com 90 anos e apresentando demência. Ele a pergunta se é possível reverter esse quadro e como a família pode ajudar. Olha, Kátia, eu lamento por essa situação com seu pai. Não se sabe ainda como reverter sintomas de demência, infelizmente. Ao lidar com ele, você pode ajudar fazendo o seguinte. Primeiro, simplifique o ambiente e dê a ele tarefas simples. Segundo, permita um adequado descanso para ele depois de eventos estimulantes. Terceiro, use etiquetas para orientá-lo. Quarto, elimine as armas de fogo da sua casa. 5. Mantenha uma rotina regular quanto aos hábitos e horários diários. Sexto passo, verifique a segurança dele regularmente. Sétimo, mantenha à vista e de fácil acesso os objetos familiares ou necessários para ele usar. Oitavo, faça o possível para que ele haja independentemente. Nono, cuide da alimentação dele, da ingestão de líquidos e dos medicamentos que ele precisa tomar. 10º, ajude seu pai a praticar exercícios físicos e ter recreações saudáveis. 11º, facilite o contato dele com amigos e parentes. 12º, instale corrimão em lugares da casa, especialmente no banheiro. 13º, mantenha o acompanhamento médico. 14º, se houver um descontrole de urina ou fezes, leve-o ao banheiro regularmente, mesmo sem que ele peça, podendo ser a cada 2 horas ou 3, mas chega um momento em que é preciso usar fraldas geriátricas. Uma mãe que não se identificou disse o seguinte: minha filha tem 7 anos e não consegue dormir sozinha no quarto. Ela tem medo e acha que eu e o pai dela vamos deixá-la sozinha. O que eu devo fazer para que ela perca esse medo? Bom, obrigado pela sua pergunta. Algumas crianças têm o que nós chamamos de ansiedade de separação, que é um medo exagerado de ser abandonada. Isso é normal até uns 3 anos de idade, mais ou menos, mas se persiste depois disso, pode ser que ela tenha uma ansiedade traço, que é algo herdado do pai ou da mãe ou de ambos. Ansiedade traço é quando a pessoa já nasce com uma tendência a ser ansiosa, talvez mais do que um irmão ou irmã biológica. Também uma criança pode se sentir ansiosa demais porque pode estar com algum problema no vínculo afetivo com seus pais ou cuidadores. Ou seja, ela pode não ser suficientemente abraçada ou elogiada. E se convive com uma mãe nervosa ou com um pai nervoso, que tem impaciência com ela, isso favorece a ansiedade e o medo. Avalie então vocês, papai e mamãe, se não é necessário melhorar o contato afetivo com a sua filha. Isso significa estar mais tempo com ela, abraçar mais, manifestar palavras de carinho e segurança e também, pouco a pouco, pedir a ela que faça algo que pode criar ansiedade, mas crendo que ela poderá suportar. Como, por exemplo, pedir que ela vá no vizinho entregar um objeto, sendo que você está ali, supervisionando a ida dela na casa da pessoa e ela está vendo a sua presença também. Também avaliem se desde que ela era pequena, vocês como pais não exageraram na superproteção. Se isso aconteceu, então comecem a dar passos para mudar isso, acreditando que ela vai se readaptar ao novo formato no lidar com ela agora sem superproteger. Pode ajudar a descondicionar esse medo dela dormir sozinha no quarto dela
Ao você, mãe, revezando com o pai, ficar um pouco com ela ao lado da cama, contar uma história, fazer uma oração até ela dormir, ou deixar um pequeno abajur aceso dizendo que ela pode pedir ajuda, já que poderá enxergar o caminho até o quarto dos pais. É normal crianças pequenas terem medo do escuro, por isso uma pequena luz acesa, até que ela se sinta segura, pode ajudar. Lúcia perguntou se teimosia e não aceitação é considerado distúrbio mental. Não necessariamente, Lúcia. Pode ser um problema espiritual, ou seja, orgulho, por exemplo, né? Ou não querer dar o braço a torcer, como se diz popularmente. Alguns teimosos podem ser assim porque aprenderam esse tipo de comportamento com o pai ou com a mãe e repetem depois. Ou agem dessa forma por terem um temperamento meio que rebelde, o que é imaturidade, mas não é uma doença mental. O melhor a fazer com pessoas assim é não discutir com elas e seguir então a sua vida. Bom, por hoje ficamos aqui, mas não se esqueça, se você já enviou sua pergunta e não foi respondida, espere que ela poderá estar no próximo Claramente. E se você ainda não mandou, envie então pelo nosso WhatsApp, DDD 12 98266 0004 com a hashtag Claramente. Fique com Deus e até o próximo programa. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. César. Você sabe que o Claramente presta serviço aqui para todo mundo e está disponível para você a hora que quiser lá no nosso canal do YouTube. Então acessa lá, Vida e Saúde NT pelo YouTube e tem playlists para você ouvir, para você assistir e compartilhar por lá. A gente pausa para o intervalo agora, mas na volta, dá uma olhada na receita que você aprende com a gente. É o tempê acompanhado de musseline de mandioquinha, receita que vai arrasar aí. Volto já.